Olá, galerinha, tudo bem com vocês? No bate-papo de hoje vamos falar de astronomia. Você sabe o que é isso? Eu vou te dar um minutinho para pensar e me dizer qual é a primeira coisa que passa pela sua cabeça ao ouvir este conceito. Sente a vibração, a informação chegou. Pois olhei pro céu e eu não entendi. Tá geral na pilha, então demorou. Chame a prof. K para ela explicar astronomia, ciência legal do dia a dia. Só não se mistura astrologia. Não me diga que é uma magia. E assim eu canto. Yeah, 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 yeah. Se joga nessa aula que você vai entender. Yeah, 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 yeah. Se joga nessa aula que você vai entender. Então, antigamente não podia fazer nada. Se olhava o céu, a igreja condenava. Mas presta atenção no céu e na lição. Astronomia é ciência e não opinião. Astronomia, ciência legal do dia a dia. Só não se mistura astrologia. E não me diga que é uma magia. E assim eu canto. Yeah, 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 yeah. Se joga nessa aula que você vai entender. Yeah, 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 yeah. Se joga nessa aula que você vai entender. Astronomia, ciência legal do dia a dia. Só não se mistura astrologia. Não me diga que é uma magia. E assim eu canto. Yeah, 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 yeah. Se joga nessa aula que você vai entender. Yeah, 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 yeah. Se joga nessa aula que você vai entender. Astronomia, ciência legal do dia a dia. A música fala por si. A astronomia é um ramo da ciência que estuda os céus. O significado dessa palavra é lei das estrelas. Acredito que o que despertou a atenção dos primeiros seres humanos com o objetivo de olhar para o mundo afora e tentar entendê-lo foi definitivamente a busca por autoconhecimento. Durante o nosso processo evolutivo, a nossa espécie ela foi convidada a olhar para fora e se relacionar com o meio no qual ela estava inserida. Consequentemente, elaboramos modelos cognitivos, desenvolvemos habilidades cada vez mais sofisticadas, como a comunicação. Percebemos então que havíamos nos conectados através das nossas representações na natureza. O ser humano começou a olhar ao seu redor e notou que existia peculiaridades e regularidades à vida. E não demorou muito para que surgisse a necessidade de memorizar o céu, pois ele percebeu que para navegar, por exemplo, as estrelas eram ótimas guias noturnas, e que a lua possuía fases, e que tais fases influenciavam muito e significativamente na agricultura. Afinal, comer é muito importante, né, gente? Aí você pensa com a prof. Há muitos anos antes de Cristo, não se tinha o que temos hoje. A tecnologia, o nosso empoderamento, desenvolvimento e a sabedoria da nossa civilização. E não é que os nossos ancestrais entenderam o pulo do gato e juntaram o útil ao agradável. Já que o céu, com seus mistérios, estavam ali, por que não desvendá-lo e utilizá-lo? Percebam vocês que tudo tem uma ordem e regência. Por exemplo, temos dia e noite, marcados pelo Sol e Lua. E conforme o movimento aparente do Sol, ou seja, as posições que ele fica no céu durante o período do dia, gera sombras, e que essas sombras podemos monitorar e representar as horas. As estrelas eram como mapas geográficos pendurados no céu da noite. Algumas estrelas estavam tão perto, que formavam desenhos. Ursas, escorpião, peixes, e cada constelação foi ganhando uma forma e um nome. Um ótimo exemplo de estrelas guiando o homem que eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece é a história de Jesus,
onde os 3 reis magos foram guiados pela estrela de Belém para o ponto exato onde estava a criança para receber os presentes. Uma curiosidade, não foi só a nossa cultura que reparou os nossos desenhos estelares. Outros povos, outras etnias fizeram o mesmo e criaram suas próprias lendas e constelações. Aristóteles e os seus seguidores, Aristóteles não tinha Facebook, mas ele tinha uma escola. E com seus estudos, ele determinou muita coisa que serviu de base para o nosso conhecimento hoje. Ele determinou o nosso sistema solar, mas, entretanto, ele se equivocou em um pequeno detalhe, porque ele colocou a Terra no centro desse sistema. E ele acreditava ainda que os elementos água, fogo e ar, eles estavam orbitando ao redor da Terra. Tá bem, prof, mas e a astrologia? Como que ela entrou nessa parada? A astrologia e a astronomia, antigamente, lá com os gregos, era tudo uma coisa só. Assim como a matemática, a filosofia, a biologia, a medicina. Logo, um único carinha fazia 1000 coisas. Já que eles não tinham Wi-Fi, eles estudavam, né? Grandes estudiosos, ou magos, assim como alguns eram chamados por possuir o conhecimento da magia, e cá entre nós, olhar para o céu realmente é mágico. Eles eram contratados por reis, grandes impérios, para ler os astros e orientar guerras e decisões muito importantes. Ao passar do tempo, a humanidade mudou. E não se assuste, pois ainda estamos em mudanças. Pois nós somos seres mutáveis e nós mudamos a todo momento. Teve uma época, se a gente olhar para o passado, em que saber conhecimentos do céu, ou, por exemplo, saber misturar ervas e fazer chazinhos, era proibido. A Idade Média veio com um véu em cima dos nossos olhos, fazendo olhar apenas o que eles queriam e deixando de lado observações importantes. No finalzinho da Idade Média, Copérnico chocou geral com um estudo, pois ele contrariou a teoria de Aristóteles, na qual dizia que o planeta Terra era o centro do nosso sistema. Aí vem esse tiozinho e fala: não é a Terra que está no centro, é o Sol que fica no centro desse sistema. Pensa no fuzuê que deu, minha gente. Mas aí eu deixo essa confusão para os professores de história ou de literatura, ainda os de filosofia, explicar. Afinal, eles terão mais propriedades do que eu para falar sobre. Eu espero que você tenha gostado muito dessa nossa introdução do que é astronomia e fiquem ligadinhos que logo vamos ter a aula sobre alguns conceitos muito importantes.